Olá, pessoal, bem-vindos a mais um GRTBcast. Hoje, para tratar da redução de passivo trabalhista através das cláusulas negociadas nos acordos, temos hoje a presença ilustre aqui do Dr. Rafael Grassi, advogado formado pela UFMG, especialista em direito, mestre em direito, tem MBA em gestão de pessoas, trabalhou 8 anos na Votorantim, 25 anos pela Vale, foi gerente jurídico, há 3 anos sócio do TPC Advogados e professor de Direito do Trabalho, além de membro do GRTB. Então é com bastante alegria, com bastante expectativa que nós recebemos aqui o nosso amigo Dr. Rafael Grassi. Professor, o que você pode falar do Dr. Rafael Grassi? O Rafael, ele tem uma característica que para mim é muito importante, né? Trabalhei muito tempo com ele, né? Então, quando eu chegava para o Rafael e falava, Rafael, podemos fazer isso? Ele não assumiu o papel de juiz, falar pode ou não pode. Mesmo quando era coisa difícil, eu falava, desse jeito que você está querendo, não pode, não. Mas se fizermos assim, assim, assado, pode, né? Ele tenta construir uma saída em função da necessidade que nós temos. E a outra coisa é que, ao lado do Rafael, eu sempre tive muita confiança na parte jurídica, do que eu estava fazendo, né? Admiro muito a esse profissional, admiro muito a pessoa do Rafael, é uma pessoa realmente excepcional. Seja bem-vindo ao nosso GRTB Cast, meu amigo. Olá, Tiago. Olá, André. Alegria muito grande participar com vocês desse podcast. Fico muito lisonjeado com o convite e com as palavras de que de um amigo, né? De uma pessoa que eu admiro muito, que é você. Trabalhamos muito tempo juntos, construímos muitas coisas juntos e fico muito feliz realmente de estar aqui. Agradeço a você e ao Tiago esse momento. Bacana. A gente que agradece, Rafael. E acho que para começar aqui a nossa conversa, seria importante a gente remontar aqui um pouquinho aquilo que mudou, né, efetivamente as relações do trabalho, que foi a reforma trabalhista em 2017. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, principalmente porque você atuou nessa fase estratégica, além de jurídica, das negociações coletivas. O que mudou de verdade na negociação a partir da reforma e o que as empresas e sindicatos vêm utilizando, né, ou têm utilizado a seu favor após a reforma trabalhista. Tiago, a reforma trabalhista foi um marco no direito brasileiro. É, Existem os inimigos, né, que falam mal da reforma trabalhista, falam que ela não foi debatida, falam que a reforma trabalhista ela é a reforma do Temer. Eu gosto sempre de lembrar que a reforma trabalhista começa com um projeto de 6 artigos. E esses 6 artigos, quando chegam no Congresso, todos os partidos apresentaram emendas. No final dos debates, foram 1.300 emendas. Todos os partidos políticos participaram da reforma trabalhista propondo emendas. Então, um projetinho que começou com 6 artigos, ele ganhou 1.300 emendas e, ao final, a reforma trabalhista teve 107 artigos novos ou modificados na CLT. Outra inverdade que falam da reforma trabalhista é que não houve debate da sociedade. Foram mais de 20 audiências públicas na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de participar de algumas, e foram 7 audiências públicas no Senado. Participaram dessas audiências públicas pessoas de vários setores, desembargadores, ministros, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, professores de direito, sociólogos, RTs. Então, foram ouvidos experts da sociedade, a reforma foi amplamente debatida e tivemos algo absolutamente eh, produtivo, porque a reforma trabalhista ela veio, ela
concentrou muitos esforços no direito coletivo do trabalho e valorizou demais a negociação coletiva. O, o- a CLT hoje tem um artigo, um rol o 611-A, que tem o rol das matérias que podem ser negociadas, né? Isso traz segurança jurídica para as empresas e para o sindicato negociar, que ali tem um roteiro do que pode ser negociado, né? E e isso também possibilitou, pós-reforma trabalhista, uma criatividade maior das empresas e dos sindicatos. Até a reforma trabalhista, eu pegava acordos coletivos do Rio Grande do Sul, do Acre, de Minas Gerais, eram muito parecidos. Da reforma trabalhista para cá, começaram a surgir cláusulas mais criativas e cumprindo o papel da negociação coletiva, que é fazer uma norma específica para aquele sindicato e para aquela empresa, né? Uma norma específica que possa atender realmente às necessidades daquela empresa e daquele sindicato. Tem um ponto que você fala que eu acho assim que é muito importante. A reforma trabalhista permitiu à empresa e ao sindicato legislar, no sentido de que o negociado vale mais do que o legislado. Exatamente, André, porque a reforma trabalhista ela coloca os acordos e convenções coletivas no mesmo patamar hierárquico das leis. É uma lei negociada. Então, ela tem as vantagens, ela tem as virtudes de uma lei e tem as virtudes de um contrato, de uma negociação direta. Então, isso é uma eu diria que hoje a negociação coletiva, o acordo coletivo ou a convenção coletiva, ele é a norma mais trabalhada do ponto de vista de atender aos beneficiários, às pessoas que precisam daquela norma. E aí, Rafael, uma questão que fica, né? A norma ela foi atualizada, a norma ela foi melhorada e inovada, mas ela se aplica de alguma forma para todas as empresas, ou seja, criar a cláusula, avaliar, reduzir o passivo, basta só a legislação? A legislação é o básico, né? Há empresas que querem partir logo para uma negociação coletiva, mas não fazem o básico. Quando eu atendo uma empresa no meu escritório, quando eu sou procurado por uma empresa, eu procuro estudar o passivo daquela empresa, o que que ela tem de reclamações trabalhistas, né? O que que ela tem dentro dessas reclamações trabalhistas, o que ela tem de condenações, né? Para saber em que nível está. Muitas vezes a empresa não faz o básico, né? Ter uma ficha de controle de EPI, né? Ter um controle de jornada adequado, é, pagar as verbas salariais previstas em lei adequadamente, pagar em dia. Então, o acordo coletivo, ele tem um potencial muito maior quando a empresa está numa situação, de cumprimento do básico legal. Isso influencia até na credibilidade do negociador perante o sindicato. É uma empresa que não cumpre o básico, ela não tem, o negociador ele tem muito menos poder de negociação, porque a sua credibilidade, a credibilidade daquele que ele representa, que é a empresa, está abalado. Então a gente tem que pensar no acordo coletivo como uma segunda etapa. A empresa ela tem uma disponibilidade, tem uma boa vontade no cumprimento da lei e a partir daí ela pode construir coisas muito boas através da negociação coletiva. Bom, você falou de ficha de EPI. Queria só dar um exemplo, né? Muitas empresas são condenadas na justiça por conta dessa ficha de EPI, né? Que é um papel, né? E que você tem que, num espaço curto de tempo, levantar. Se o empregado trabalha numa área e depois transferido para outra, você já começa a ter controle. E uma das coisas que você fez
foi a possibilidade de aceitar o controle eletrônico do EPI, que é válido. Hoje você paga eletronicamente, você assina eletronicamente. Por que que o EPI também não pode ser assinado eletronicamente? Esse foi um exemplo de substituir o EPI pela assinatura eletrônica, que é muito mais fácil no processo trabalhista. E onde você fez isso, os processos de insalubridade, a empresa começou a ganhar. Lembra, Rafael? Hoje, todos os documentos de RH podem ser eletrônicos. O acordo coletivo, inclusive, pode reforçar isso, e eu tenho colocado essas cláusulas em acordos coletivos que eu atuo. Todos os documentos de RH podem ser coletivos. A ficha de EPI é um deles, o aviso de férias é outro. Muitas empresas tinham esse buraco de não ter o comprovante de aviso de férias, né? Porque você pega, por exemplo, o setor da mineração, o RH às vezes está muito longe, o departamento pessoal, né? Fisicamente está muito longe do empregado. Então, o empregado não vai lá assinar e é difícil pegar essa assinatura na correria do dia a dia. Então, o documento de aviso de férias, a gente pode colocar no acordo coletivo que ele pode ser feito por WhatsApp. A empresa avisa o empregado que ele estará de férias, né, cumprindo a regra da CLT, e o empregado confirma que recebeu aquele aviso de férias, né? Então, muitos documentos de RH podem ser feitos eletronicamente, e os empregados e os sindicatos gostam disso, porque é muito melhor do que você dar um papelzinho para o empregado, um aviso de férias, um papelzinho ou um outro aviso qualquer. Ele coloca aquilo no bolso, senta lá no caminhão, e aquele documento vai amassar, vai perder visibilidade. Então, é muito mais interessante. Os documentos eletrônicos, hoje as pessoas preferem ter acesso aos documentos do celular do que ficarem guardando papeizinhos sobre isso ou sobre aquilo. E reduz passivo. E reduz passivo. Reduz passivo e dá transparência, né, nas relações, né? As comunicações hoje são muito mais eletrônicas, né? A gente aqui agora está batendo esse papo, bate-papo eletronicamente, à distância. Então, hoje em dia, a documentação é toda eletrônica. Quanto mais a gente puder avançar nesse campo, melhor. E o acordo coletivo pode contribuir nisso. Agora, eu fiquei sabendo aqui, Rafael, que você e o professor há muito tempo criaram, né, uma cláusula sobre periculosidade com tempo mínimo, né, e que isso reduziu o passivo. Então, conta pra gente aqui um pouquinho como é que surgiu isso, qual foi o impacto, o quanto isso reduziu de fato o passivo da empresa, o quanto ajudou a empresa. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tiago, é o seguinte, né, a gente tem uma jurisprudência já até antiga, que fala que a exposição do empregado ao perigo de inflamável, de explosivo, de eletricidade, essa exposição, mesmo que seja mínima, gera o pagamento do adicional de periculosidade. Mas o que que é um tempo mínimo de exposição? Tem uma súmula do TST. O TST sumulou essa matéria dizendo que o pagamento de periculosidade é devido eh, quando há exposição, exceto quando esse tempo é extremamente reduzido. A expressão que está na súmula do TST é essa: não é devido quando a exposição é por tempo extremamente reduzido. Mas o que que é um tempo extremamente reduzido? Também, o TST também não contribuiu nesse aspecto. Então, o que a gente fez foi prever no acordo coletivo qual é o tempo a partir do qual o empregado terá direito a receber o adicional de periculosidade. Então, esse tempo, por exemplo, já colocamos de acordo que é 20 minutos. Se houver uma exposição acima de 20 minutos diários, ao pagamento do adicional de periculosidade. Primeiro, isso dá segurança jurídica, cria um elemento objetivo, a partir de quando é sim e a partir de quando é não.
E, além disso, isso frustra alguns eh, empregados mal intencionados que vão numa área de perigo, às vezes por alguns segundos ou alguns minutinhos, só para ganhar o adicional de periculosidade. Então, essa cláusula ela tem um potencial muito interessante de disciplinar e reduzir o passivo trabalhista de adicional de periculosidade. Tiago, o artigo que ele fez, né, e que reduziu mais com passivo trabalhista foi: as empresas têm faixa salarial, tá Uhum. entendendo? Tem uma faixa salarial e a pessoa vai crescendo naquela faixa à medida que ele está lá. E existe aquela questão de salários iguais, atividades iguais, salários iguais, né? De você reclamar aquilo dali. E nós, via acordo coletivo, nós legalizamos as faixas salariais. Então, se o empregado, você permite que o empregado tenha um salário um pouco menor do que outro, dentro da faixa, e isso vai. Agora, também para os empregados, ele criou o piso da faixa, tá entendendo? Como se fosse o piso do cargo, né? Então, o fato de nós podermos trabalhar com faixa salarial e não com salário reduziu também muito os processos da justiça, pessoas pedindo equivalência salarial. Certo, doutor Rafael? Certo, professor André. É porque aqui no Brasil, as grandes empresas, aí você me corrija se eu estou falando besteira, mas muitas adotam a metodologia REI, que é uma metodologia de remuneração. A partir dessa metodologia, muitas empresas adotaram essa questão da faixa salarial. Tem o ponto mínimo, médio e máximo, né? E essa diferença entre o ponto mínimo até o máximo, às vezes, ela é significativa e gera reclamações trabalhistas de equiparação salarial. Então, o que é possível fazer através de negociação coletiva é reconhecer que existem faixas e que não haverá essa faixa. A gente tem que, quando a gente faz uma cláusula, a gente tenta olhar o lado positivo, né? Em vez de falar não vai ter equiparação salarial, a gente fala o seguinte: o empregado terá a oportunidade de progredir na faixa, de receber reajustes salariais desde o ponto mínimo até o ponto máximo, tal, e a partir e não haverá equiparação salarial desde que esteja dentro da faixa. Toda vez que a gente vai fazer um acordo coletivo, a gente tem que olhar os dois lados, né? O que é interessante para o sindicato, o que é interessante para a empresa, e construir cláusulas positivas, cláusulas que mostrem essa possibilidade de construção conjunta. Outro exemplo que foi dado, né, foi o seguinte: você tem a hora noturna, né, das 10 até 5 horas da manhã. E nós estávamos perdendo muito processo na justiça pela prorrogação do horário noturno, né? E com a empresa pagando, inclusive, um adicional noturno um pouco maior, né? E foi uma cláusula que definiu claramente que a hora noturna terminava às 5 horas da manhã. Essa foi uma construção que nós fizemos, porque o TST ele também consolidou a jurisprudência de que quando o empregado trabalha, sua jornada inicia já no horário noturno e trabalha por todo o horário noturno, quando o finalzinho dessa jornada adentra já o horário diurno, essas horas também são pagas com o adicional de, de hora noturna, né? Então, o que a gente fez foi fazer uma construção que eliminasse esse passivo que as empresas estavam se submetendo. E pagando um pouquinho a mais de adicional noturno, né? Teve É, também é o ganha-ganha, né, compensação. André? É o ganha-ganha. Você aumenta um pouco o adicional, né? O adicional também, outra coisa negociável, é a hora reduzida, né? Fazer a hora noturna, ela é de 7 minutos e meio a menos. Você pode trabalhar com a hora cheia, eliminar essa hora reduzida e aumentar o adicional, né? E isso facilita muito na gestão dos turnos, né? Na construção de escalas, essa hora noturna ela atrapalha. Então você elimina a hora reduzida e dá um adicional um pouco maior. É uma negociação também reconhecida como válida.
Agora, Rafael, tem um tema que a gente vem trabalhando até em conjunto aqui, em transportes de valores, que foi uma cláusula que foi criada para poder minimizar, né, ou reduzir, mitigar quaisquer riscos, que foi aquela questão da troca do uniforme, né, o tempo despendido a favor do empregador. Como é que você enxerga essa inovação? Porque basicamente ela foi concebida pela reforma trabalhista, mas a gente tem visto ela muito utilizada dentro dos acordos e das convenções coletivas como forma de reduzir o passivo. O uniforme, quando é obrigatório, né, existem decisões que condenam a empresa a pagar esse tempo que o empregado gasta na colocar e retirar o uniforme como tempo à disposição do empregador, porque ele estaria cumprindo uma obrigação exigida pelo empregador. Agora, é um ponto que acho que o acordo coletivo ele reforça e ele pode. É importante que haja essa previsão no acordo coletivo, porque você elimina esse tipo de decisão, né? Você tem um argumento forte, que é o acordo coletivo, que esse tempo, é, por não estar sendo produtivo, ele pode ser retirado do acordo coletivo. Porque enquanto o empregado está trocando o uniforme, é semelhante a um momento que ele está, por exemplo, indo ao banheiro, fazendo outras coisas, não está sob subordinação do Do emprego. empregado, do empregador. A não ser que haja a empresa cometa o erro de fazer alguns comandos muito específicos para esse momento da troca de uniforme, né? Então, deve ser analisado caso a caso qual é a necessidade da empresa em relação ao tempo, às condições para a troca desse uniforme. Um Outro outro, exemplo também, Tiago, que foi feito foi a marcação do horário de almoço, né? É, essa marcação, ela foi. O empregado, se ele não cumpriu o horário do almoço, ele pode ir lá e registrar que ele não cumpriu. Mas a gente tirar via acordo coletivo a obrigatoriedade de marcação do horário de almoço também reduziu um pouco o É, passivo. é complicado, né, André? Você marcar cartão de ponto na hora do almoço. Muitas empresas não têm isso. E o que a gente faz é fazer via acordo coletivo o que a gente chama de pré-assinalação. Então, aquele horário ali já está pré-assinalado, você presume pelo acordo coletivo. Essa pré-assinalização pode ser feita por outros, por via individual também, mas por acordo coletivo é mais forte e você resolve de uma maneira global a questão. Então, você pré-assinala no acordo coletivo qual é o horário de almoço, tá? Esse horário de almoço não necessariamente tem que ser, por exemplo, de 1 às 2. Você pode, inclusive, prever que haverá uma janela de 1 hora entre o horário A e B. Por exemplo, uma janela de 1 hora entre 11 horas e 14 horas. Quer dizer, dentro dessa janela, ele parará 1 hora para o almoço. Estando isso no acordo coletivo, há uma presunção de que está certo. É claro que o empregado, como em outras questões de direito, ele poderá fazer prova e desconstituir essa presunção, mas isso, no mínimo, inverte o ônus da prova, ou seja, é o empregado que deverá fazer prova de que o horário de almoço pré-assinalado ele não foi cumprido. uma outra condição que a gente tem visto bastante, na verdade, uma discussão que tem acontecido bastante, que está lá no tema 300, né, que vai ser julgado pelo STF, é a questão dos empregados em jornadas externas, né, ou seja, o controle da jornada referente a quem está em trabalho externo. O senhor acredita, doutor Rafael, que a gente consiga, a depender, óbvio que isso vai ter um julgamento ainda,
mas que a gente consiga criar meios através do acordo coletivo para regulamentar essa condição, porque antigamente nós tínhamos um vendedor externo, um trabalhador externo, e ele não tinha efetivamente marcação de ponto, mas hoje, quando você pega esse vendedor, ou até mesmo um agente de campo, por exemplo, na área de telecomunicações, tem GPS no carro, tá com o celular da empresa, então, assim, presume-se que o controle da jornada é possível de ser feito. Como é que o senhor enxerga essa condição para tentar mitigar os riscos? Pois é, essa é uma questão em aberto ainda, Tiago. É difícil dar um prognóstico do que vai ser a posição final do TST. Como você falou, antigamente a gente argumentava, trabalho externo é impossível controlar a jornada, incide ali no caso do artigo 62 da CLT, as hipóteses de exclusão de controle de jornada, né? Que tem gerente e tem os trabalhadores externos. Só que com o desenvolvimento dos meios tecnológicos, essa questão foi, essa impossibilidade de controle caiu, né? O, de qualquer forma, minha sugestão é inclua no acordo coletivo. O TST poderá, essa discussão, a gente não sabe qual é o desfecho dela, mas mesmo que ele não reconheça a validade da norma coletiva que isenta de controle de jornada os trabalhadores externos, independente dos meios eletrônicos ou não, nós temos acima do TST o Supremo. E o Supremo ele tem sido um guardião mais fiel da reforma trabalhista do que o TST. Vários temas que o TST resistiu, o Supremo validou, como, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Que o TST teve muita resistência, mas prevaleceu e hoje já é sumulado na Supremo a validade. Então, esse é um assunto que se ele tiver um desenvolvimento negativo para as empresas no TST, a gente ainda tem o Supremo como uma possibilidade da gente validar a norma coletiva sobre esse tema. Gostaria, Rafael, que você comentasse também uma cláusula que você incluiu, né, e que reduz passivo, né, reduz muito passivo, né, da possibilidade do empregado, quando deixa a empresa, de negociar com a empresa, com a supervisão do sindicato, a quitação de todo o contrato de trabalho, né? Essa cláusula é uma das cláusulas que eu criei, que eu acho que teve um maior impacto em redução de passivo trabalhista. A regra geral é a quitação é restrita ao objeto do termo, né, da TRCT, né, do termo de rescisão do contrato de trabalho. A quitação ampla, total e restrita para o empregado nunca mais reclamar, nós fizemos essa cláusula mediante o pagamento de uma indenização. Então, o empregado, ele avalia, eu quero dar quitação pelo extinto contrato de trabalho, é, a primeira pergunta que ele faz. A segunda que ele se faz é, vale a pena? Então, o empregado, se ele percebe que a indenização ofertada pela empresa é relevante, e ele assina esse termo de quitação com a assistência do sindicato, que aí é muito importante a assistência do sindicato para validar. Então, havendo um acordo entre empresa, empregado e sindicato para dar quitação no extinto contrato de trabalho, e baseado, né, com fundamento numa norma coletiva, é, essa quitação tem sido reconhecida pela Justiça do Trabalho. Eu já enfrentei algumas vezes o tema, né, de empregados que receberam a quitação do extinto contrato de trabalho com assistência do sindicato e, após, entraram na Justiça dizendo que essa quitação não era válida.
e nos casos que eu defendi, foram vitoriosos. A empresa reconheceu a validade da norma coletiva e do termo de quitação com a assistência do sindicato. É Eu claro. aposentei, eu Ah, aposentei e recebi ligações de advogados me se oferecendo para entrar na justiça contra a empresa. isso é comum, tá? Hoje em dia, existem robôs, né, que mapeiam todas as reclamações que estão chegando na justiça e escritórios que têm esses robôs, eles vão ofertando, avisando para as pessoas, para os empregadores que têm reclamação trabalhista e também esses robôs conseguem captar as rescisões de contrato de trabalho e procuram os empregados. Então, não são procedimentos, vamos dizer, muito éticos, né, de procurar o assunto e se ofertar assim para empregadores e empregados, mas isso tem acontecido com muita frequência. Agora, essa cláusula da quitação do extinto de contrato de trabalho, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo hoje em dia. Assim, o empregado não tem empregado bobo mais e muito menos sindicato bobo. Né? Então, se eu, por exemplo, se a empresa está oferecendo uma indenização de 2 salários e o empregado acha que tem um passivo muito maior do que 2 salários, ele não vai fazer um acordo desse tipo. Da mesma forma, a empresa. Às vezes é a empresa que não quer a quitação do extinto de contrato de trabalho. Vamos supor, por exemplo, um empregado que trabalhou 2, 3 meses, né? Não deu nem tempo dele construir um passivo. Ou quando a empresa sabe que o empregado não fez horas extras, ela tem o controle de jornada certinho lá, ela sabe que não tem passivo nenhum, a ficha de controle de EPI está toda certinha. Há casos que é o próprio empregador que não vai querer gastar o dinheiro da indenização para quitar um extinto contrato de trabalho que não tem um passivo significativo. Você E incluiu cláusulas de interesse do sindicato? Você tem exemplos de cláusulas que o sindicato teria interesse em incluir na negociação? Olha, esses dias eu tive notícia, né, de uma cláusula que há o interesse da empresa e há o interesse também do empregado, do sindicato, mas foi o sindicato que provocou, que é a cláusula a respeito dos jogos de azar, né? Nós comentamos essa cláusula lá em Itabira, no evento, e a respeito dessa possibilidade, e o sindicalista, o presidente do sindicato local, ele apresentou como, na pauta de reivindicações, uma cláusula que a gente já tinha discutido, que prevenir os jogos, uma cláusula que previna os jogos de azar. A CLT ela prevê ainda, no seu artigo 482, nas justas causas, né, que a prática reiterada de jogos de azar é motivo de demissão por justa causa. Né? Tá meio em desuso, estava meio em desuso, porque não tinha mais cassino, não tinha mais corrida de cavalo e tal. Mas essa era uma preocupação antiga da CLT, porque o empregado endividado com o jogo, ele faz loucura na vida pessoal, na vida familiar e até no trabalho. Então, causa uma insegurança para o empregador, e isso era motivo de justa causa. Mas estava meio em desuso, mas agora os joguinhos eletrônicos, o tal do tigrinho e outros estão aqui no celular. E hoje há muitas pessoas, muitos empregados, muitos adolescentes viciados em jogos eletrônicos no celular. Então, essa é uma preocupação também do sindicato. O sindicato ele vê os companheiros lá que estão em apuros por causa de dívidas, né? Apuros que envolvem o trabalho, a vida financeira e a vida familiar. Então, essa é uma cláusula que ela tá muito forte, é uma cláusula que tem um interesse muito forte do sindicato no momento e tem um interesse forte da empresa também. agora deixa eu fazer uma provocação, e aqui é uma provocação para nós três, tá?
e é em relação também a uma cláusula que muitos dos nossos companheiros lá do sindicato laboral pedem, que são as cláusulas para apenas para associados, né? E aí a pergunta, além da própria reflexão, doutor Rafael, ela mitiga ou ela traz mais risco? Bom, para começar, eu entendo o sindicato, né? Eu entendo porque ele trabalha duro também, né? Ele tem os embates com a empresa, tem as questões judiciais, ele tem que viajar, ele tem que acordar cedo para ir para a porta de empresa. Então, o sindicalista é, tem um trabalho duro a fazer, e ele tem a contribuição de alguns, e tem outros que falam mal do sindicato, né? Então, é compreensível que o sindicato tenha interesse em fazer algumas cláusulas só para os associados. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa: ele tem os associados, eles contribuem, e essas contribuições elas vão gerar benefícios para os associados. Então tem sindicato que tem colônia de férias, tem sindicato que tem um consultório odontológico. Então eles têm alguns benefícios que são dos associados, e isso é legal, válido e compreensível. Agora, apesar dessa preocupação do sindicato, que eu reconheço legítima, o acordo coletivo, ele é um acordo para a categoria. Então, eu acho que sempre que possível, as normas, os benefícios previstos no acordo coletivo, eles devem beneficiar toda a categoria. Acho que esse é o mundo ideal. Acho que isso é a pacificação que a gente quer com o acordo coletivo, isso é o melhor dos mundos. Mas eu reconheço, e aí, embora eu não ache o ideal do ponto de vista das relações capital-trabalho, eu acho que é defensável cláusulas que beneficiem parte da categoria. Eu vou dar um exemplo de uma cláusula que no começo causou estranheza, mas que hoje já é tranquilamente aceitável. A cláusula mais importante do acordo coletivo, reajuste, né? Há acordos coletivos que prevêem que o reajuste de X% é aplicável aos empregados que ganham até salário X, ou não é aplicável aos empregados que exercem cargos de gestão. Excluiu alguns, né? E beneficiou aqueles que precisavam mais. Essa é uma cláusula que no começo ela trouxe resistência, mas hoje é uma cláusula que é reconhecida como válida. Então, essas construções, que não contemplam todos, contemplam alguns, elas podem gerar conflitos, podem gerar ações, podem gerar fiscalização e procedimentos do Ministério Público, mas eu acredito que se tiver uma fundamentação, uma justificativa que demonstre a motivação dessa separação, ela é uma cláusula que pode ter validade, sim. Eu discordo. Meu amigo, eu discordo aí. Eu acho que a empresa tem que tratar igualmente quem é associado e quem não é associado do sindicato, tá? Acho que a empresa não pode diferenciar isso daí. E uma das coisas, isso é muito importante para o sindicato. Em muitas empresas, o empregado tem medo de sindicalizar e depois ser demitido pela empresa. E eu já vivi isso há muitos e muitos anos na empresa que eu trabalhei, tá? Quando eu saí da empresa, quando eu me aposentei, não tem um único caso de empregado que tem medo de se associar ao sindicato. Então, eu acredito que a empresa não pode tratar de forma diferente, nem para o mal nem para o bem, quem é associado e quem não é associado, tá? E isso daí eu estou vendo na empresa que eu trabalhava, tá? Ao contrário do que acontece no Brasil, e nós vamos trazer um sindicalista aqui nos próximos eventos para mostrar que o número de sindicalizados está aumentando, tá? Então, eu sou de opinião
que a empresa não pode tratar de forma diferente, nem para o bem nem para o mal, quem é associado e quem não é associado. E isso é bom para o sindicalista, porque o empregado não tem medo de se associar. Minha E, opinião, discordo a minha opinião foi que do não meu deve, guru né? jurídico. Juridicamente é uma cláusula desafiadora. Como eu disse, ela pode gerar reclamações trabalhistas, embora eu acredito que a possibilidade jurídica, né? Mas como eu ressalvei antes, eu acho que não é recomendável. Eu particularmente sigo a mesma direção do professor André, embora, doutor Rafael, o senhor tenha feito um comentário mais lá atrás, falando dos serviços que o sindicato oferece. Isso por si já é uma distinção. Então, ser associado ou não ser, ele vai ter acesso a algumas coisas que o sindicato oferece. Então, trazer algo diferente para o acordo, eu particularmente tenho o mesmo senso aqui de que tratar diferente o empregado, para a empresa é complicado, gera uma relação interna bastante complicada de fazer essa gestão, né? Então, mas ok, eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa analisar até para poder evoluir no formato de relações de trabalho. Rafael, você tem outros exemplos de passivos que nós podemos reduzir via negociação coletiva? Bom, André, os exemplos que eu me recordo aqui no momento são relativos à jornada de trabalho. Muitas vezes é a iniciativa da própria empresa de propor jornadas de trabalho e validá-las, né, no acordo coletivo, para adaptar a mão de obra à dinâmica da empresa, aos horários da empresa, aos equipamentos, ao fluxo de produção. E outro exemplo é o das horas in itinere, né? Que muitas negociações coletivas transacionaram as horas de itinerário, é, e essas negociações coletivas foram consideradas válidas. As cláusulas a esse respeito, julgadas pelos tribunais, hoje a jurisprudência é no sentido de que são válidas essas cláusulas a respeito de horas em Tinder. Então, prevenindo aí passivos, às vezes muito significativos, sobre transporte de empregados. A reforma trabalhista acabou com as horas em Tinder, mas os empregados que já recebiam essas horas, continuaram pleiteando, o recebimento, né? Outra questão também relacionada eh, com jornada é em relação ao local da colocação do cartão de ponto, né, da marcação de ponto, né, que tem, às vezes, em conexão até com a própria hora em Tinder, né? Onde que fica, onde que abre a jornada de trabalho, né? É na portaria, é no posto de trabalho. Então, essas são questões também que podem ser definidas em acordo coletivo. Doutor Rafael, o senhor nos trouxe uma série de exemplos de reduções de passivo via acordo coletivo. É claro que eu sei que cada caso é um caso, uma empresa pode, depende do passivo da empresa e tal. Você não tem um menu que você pode oferecer para as pessoas. Acho que isso Exatamente. funciona mais como ideias, né? E cada empresa pode achar a sua situação. O que eu acho importante, que eu gostaria que as pessoas levassem disso daqui, é que podemos reduzir passivo trabalhista via negociação. Agora, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, você tem que estudar a situação da empresa e montar uma proposta para aquela situação da empresa. Mas eu acho que valeu muito esse nosso podcast aqui, o GRTBcast, no sentido de mostrar que isso pode ser feito. Sai muito satisfeito, Tiago. Eu também Ô, saio André, bastante satisfeito, viu? só pegar um gancho aqui da sua fala, que é muito importante, esse estudo do caso a caso, né? E como advogado, quando eu era do jurídico interno e agora como sócio de escritório, é, o,
o advogado, o jurídico tem um papel muito importante na negociação coletiva e na construção dessas cláusulas, porque cabe ao jurídico estudar o passivo trabalhista da empresa, estudar a doutrina e a jurisprudência, propor soluções. O jurídico tem que ser propositivo, de trazer sugestões de novas cláusulas. Ele tem que conhecer a empresa, a cultura da empresa, o histórico do grupo negociador, né? Os próprios negociadores do sindicato. Então, esse é um papel que eu fazia quando jurídico interno e que eu faço hoje com muito gosto, né? Que é um trabalho que eu faço com muita alegria, e continuo fazendo isso. Negociação é caso a caso, cada negociação é uma negociação. A gente estuda a empresa, a gente conhece o passivo e a gente, a partir daí, faz as proposições para tentar construir coisas novas, coisas criativas, né, que diminuam o passivo. Tiago, em 2018, né, o Rafael me procurou e sugeriu apresentar uma cláusula de teletrabalho. Tá? Nós temos que prever no acordo nosso teletrabalho, isso vai ser problema lá na frente. Eu falei, Rafael, isso é complicado, não vou mexer com teletrabalho, não. Tá entendendo? Em 2019, ele voltou de novo com a ideia da gente ter uma cláusula do teletrabalho. Aí eu concordei com ele, tá entendendo? E nós incluímos uma cláusula do teletrabalho, uma cláusula grande e bem preparada, né, sobre o teletrabalho. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, nós já tínhamos no nosso acordo uma cláusula do teletrabalho. Lembra, Rafael? Lembro, foi isso mesmo, né? E bastante detalhada e que foi muito útil, né, na pandemia, na pandemia. E não tivemos processo passivo na justiça relativo ao teletrabalho. É por isso que eu consigo concluir aqui que o mais importante é trabalhar estrategicamente juntos as áreas jurídica e negocial. Uma sem a outra, elas não caminham bem, né? Então, dentro disso, das histórias e desses cases que a gente trouxe hoje aqui, que o Rafael trouxe para nós, fica muito claro a necessidade de se trabalhar estrategicamente junto uma área com a outra. Rafael, eu, novamente aqui, em nome do GRTBcast, eu te agradeço imensamente pelo tempo despendido aqui para esse nosso papo. Foi muito legal, foi muito interessante. Espero tê-lo novamente aqui para a gente poder discutir ainda mais temas, tá? E, professor, alguma palavra final antes de eu fazer o encerramento? Gente, eu queria só dizer para as empresas o seguinte: utilizem a negociação coletiva para reduzir passivo. E para motivar os sindicatos, estudem compensações. Porque o sindicato também não vai aceitar sozinho aquilo, não, tá entendendo? Você tem que ter compensações. A segurança jurídica é importante para a empresa, ela tem um custo, representa dinheiro para a empresa, ela representa valor para a empresa, e você pode oferecer alguma coisa ao sindicato compensando aquela segurança que você pode obter na negociação. Pode ser bom para a empresa, bom para o sindicato e bom para os empregados. Então, mais uma vez, agradecendo aqui ao Rafael. Pessoal, para vocês, principalmente para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, se tiverem alguma dúvida, se quiserem compartilhar alguma cláusula, mandem para a gente depois distribui lá no grupo, bate um papo no grupo do GRTB. Para você que nos segue, ou para você que ainda não nos segue, clica, compartilha, vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Novamente, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!